Bom, pessoal, e para finalizar, então, vamos falar um pouquinho sobre a doação. A doação nada mais é de que você transferir também em vida o seu patrimônio para uma certa pessoa a quem você quer. Só que você também, para fazer essa doação, você tem limitação de lei, né? Você não pode sair doando 100% do seu patrimônio, você tem aquela reserva para legítima, que são os seus herdeiros legítimos necessários, que você tem que deixar reservadinho lá para eles. Só se você não tiver nenhum herdeiro necessário, é que você pode dispor de 100% do seu patrimônio em doação. Geralmente as pessoas fazem doação com reserva de usufruto, para se garantir, para quando tiver mais velho, de que seu filho ou a pessoa que estiver recebendo a sua doação vai ter pelo menos um patrimônio para ele poder se cuidar, né? Se manter enquanto idoso, vamos dizer assim. Só que o testamento, a diferença da doação com o testamento é que o testamento você só tem a posse do bem após a morte da pessoa. A doação não, fez a doação, registrou, fez todas as formalidades, você já possui a posse desse bem e no caso o dono do imóvel, ele passa a ser no proprietário daquele imóvel, né? Só que tudo tem gasto, tanto testamento como doação, gente, hoje em dia tudo se paga no Brasil, nada sai de graça, a gente sabe disso. A diferença mas qual a vantagem então de fazer a doação em vida e não deixar para fazer a divisão de patrimônio lá no inventário? Realmente é uma questão da pessoa que está fazendo a doação, porque o custo é o mesmo. Você tem que pagar ITCMD, você tem que pagar emolumentos cartoriais, você tem que pagar certidões, você tem que pagar registro de cartório de imóvel. Então você tem os mesmos custos, só que você vai pagar daquele bem que você está doando. No inventário é do todo. A diferença é essa, quer dizer, você vai estar pagando aqui e depois, quando chegar lá no inventário, porque não exime de fazer o inventário, nem um testamento, só porque eu fiz o testamento eu não preciso fazer o inventário? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não retira a necessidade de fazer inventário só porque você fez um testamento ou por você ter feito uma doação. E quem acha que fazer doação também exime briga da família, a gente está muito equivocado, tá? Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, eu vou fazer em vida para resolver meu problema, porque meus filhos já pegam cada um a sua parte e depois eles não precisam mais discutir. Doce engano, porque o que mais tem é discussão de doação depois, porque dependendo da forma que você fizer a doação, pode caracterizar uma fraude, pode caracterizar um benefício para uma determinada pessoa em detrimento dos demais herdeiros. Então, tudo é passível de discussão na justiça. Então, assim, não vale a pena fazer doação em vida, o custo também é muito caro, não vale a pena fazer testamento, o custo é muito caro, sem falar nas possibilidades de anulação de um testamento, sem falar na possibilidade desse testamento ser invalidado judicialmente, a briga se tornar maior, a forma dos herdeiros agirem lá no possível inventário se tornar mais desgastante do que os pais pensavam que seria se fizesse essas modalidades em vida, tá bom? Então, doação também não é uma melhor solução para resolver o caso do seu planejamento patrimonial de sua família. Então, o que a gente tem que falar para vocês para finalizar esse módulo sobre inventário? Por que não inventário? Por que não seguro de vida? Por que não seguro previdência privada? Por que não fazer um testamento? Por que não fazer uma doação? Porque tudo isso, gente, gera tributos altíssimos. Eu já falei para vocês no início e vou repetir. Isso consome mais ou menos 20% do patrimônio da família. Então, tem um sistema hoje que resolve esse problema em vida e que você pode resolver todos os seus problemas. E esse sistema tem como ferramenta holding familiar. Você planeja o futuro da sua família sem dor, você tem o controle de tudo e nós vamos começar agora a entrar justamente no assunto holding familiar, porque primeiro eu quis mostrar para vocês o porquê não fazer essas modalidades previstas em legislação atualmente. E a holding familiar, gente, por incrível que pareça, também está prevista na lei, só que poucos advogados, poucas pessoas conhecem esse instituto, essa ferramenta, esse sistema, porque a holding familiar é montada conforme a sua cara. Você define como vai querer que seja a sua holding familiar.
E o seu futuro está garantido. E na doação, o dia que você precisar vender por algum motivo, você está na mão da pessoa por quem você doou. Porque você vai precisar da anuência dele assinar para concordar em você vender. Na holding familiar, nós não temos isso. A partir do momento que você montar a sua holding familiar, você tem uma cláusula que chama cláusula de reversão, onde você pode reaver esse bem a qualquer momento, em qualquer hora. E sobre holding familiar, nós vamos falar num segundo momento. Mas, por enquanto, põe isso na cabeça de quem tem propriedade, filhos, herdeiros. Não vale a pena fazer inventário. Não vale a pena fazer doação, testamento, seguro de vida, previdência privada. Não é a melhor solução para você fazer um planejamento familiar do seu patrimônio para a sua família. Se você ama seu filho, seus netos, seus sobrinhos, ou seja lá quem for os seus herdeiros futuros, você tem que começar a planejar o seu futuro em vida. Não deixa para depois da morte, porque parte do seu patrimônio vai para tributação. Lembrem disso. Beijo no coração e até a próxima.